Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa está precisando de um ERP completo, robusto, de qualidade e que tenha muita experiência de um dos principais gestores de tecnologia de sistemas integrados do Brasil, que é o Ernesto Abercor, você deve consultar erpflex.com.br. O sistema ERPFlex é 100% Cloud Computing e, como dito, tem toda a bagagem, toda a experiência de gestão empresarial do Ernesto, que criou a Siga, cofundou a Microsiga e a TOTUS. Digita lá erpflex.com.br para mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva contemplando o quadro de eleições municipais no Brasil e na cidade de São Paulo, que é onde nosso programa está situado, com Marcela Arruda, secretária de Gestão Pública da Prefeitura de São Paulo, que representa o prefeito Ricardo Nunes. O tema da entrevista é a gestão pública da tecnologia da informação, entre outros assuntos de interesse de todos os munícipes. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa importante, principalmente para a nossa cidade de São Paulo, né, a grande cidade, e vamos falar sobre a Prefeitura, Ricardo Nunes, e sobre o seu trabalho como secretária municipal de gestão, Marcela Arruda. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar a ser secretária municipal da cidade de São Paulo. Ernesto, primeiro que é um prazer estar aqui com você, sendo entrevistada, e falar um pouco da cidade de São Paulo, começando pela minha trajetória. Bom, eu sou advogada, estou como secretária de gestão da Prefeitura de São Paulo, a convite do prefeito Ricardo Nunes, mas a minha trajetória começa lá no passado, ainda como uma garota muito estudiosa, curiosa, inquieta, com muita vontade de trabalhar e com todas as dificuldades que os jovens têm de oportunidades quando não têm uma experiência. Eu fiz parte, voltando lá da adolescência ainda, mas já quase acabando o ensino médio, tinha tanta curiosidade de trabalho e ninguém queria dar trabalho para quem não tinha experiência, que eu fiz parte do programa Jovem Cidadã para ter uma experiência. É um programa do estado de São Paulo, né? É quase como o primeiro emprego que permite uma experiência numa empresa. Depois disso, sempre fui apaixonada pelo direito, escolhi a faculdade de direito, estudei direito, fiz um primeiro estágio ainda na própria universidade e caminhando um pouco para avançar nessa história. Depois inicio trabalhando no Instituto de Políticas Públicas aqui em São Paulo, e aí já como CLT, né, carteira assinada, e isso lá por volta de 2003, 2004, já trabalhando no Instituto de Políticas Públicas na área de projetos relacionados à gestão pública, trabalhando com governança, compreendendo as políticas públicas, as pesquisas, e tive a oportunidade de conhecer muita gente que naquela época já era sênior, professores da USP, professores da FGV, e esta foi uma aproximação muito importante com a gestão pública, apesar da minha certeza e paixão pela advocacia. Depois eu inicio, ainda trabalhando no Instituto de Políticas Públicas, eu tenho uma oportunidade de fazer um estágio especial para conhecer o mundo do direito, o mundo jurídico na prática. Eu trabalhava com projetos no Instituto de Políticas Públicas, comecei num cargo administrativo, tive 4 promoções, já era técnica em projetos e sentia vontade de saber como que era na prática, né, o estágio jurídico. Eu tinha muita vontade de conhecer o estágio, mas naquela época eu vivia um dilema. Eu precisava de um emprego que pagasse CLT para compor renda. Era uma fase difícil da época dos meus pais, eu precisava compor renda para a própria faculdade. Então eu não tinha a opção de escolher só o estágio. Naquela época o estágio era de 8 horas e as bolsas de estágio não eram um valor tão atrativo. Quando começo no escritório de advocacia, enfim, eu comprovo que aquela minha paixão, a direção estava certa. E tive a oportunidade, né, de ter esse reconhecimento no escritório que eu fiz o estágio e ser convidada a integrar a banca, assim que passei, claro, já emendando aí essa história, saí do Instituto
de Políticas Públicas, já estava dentro desse escritório e, curiosamente, é o escritório do qual sou sócia até hoje. Então, tive uma trilha na minha jornada profissional apaixonada pelo direito administrativo, que é esse direito que fala da relação do particular com a gestão pública. Então, fiz especialização no direito administrativo, direito constitucional, no direito eleitoral e, mais recentemente, finalizei o mestrado em gestão e políticas públicas. E aí, dentro, né, já desse espaço de 16 anos de vida profissional na advocacia, recebi o convite do prefeito Ricardo Nunes para assumir a Secretaria de Gestão da cidade de São Paulo. E é um grande impacto um convite como esse, além de ser um reconhecimento, né, da profissional que já trabalhava com temas de gestão pública conectados ao direito, né, como, por exemplo, licitações, como, por exemplo, a compreensão do que é o funcionalismo público, mas é um grande impacto, um convite para ser líder numa pasta que é a Secretaria de Gestão, que tenho diretamente 600 funcionários que trabalham comigo, para cuidar de 12 milhões de habitantes nos temas conectados à Secretaria de Gestão. Então, esta é uma parte da minha trajetória. A Secretaria de Gestão, para quem não conhece, é a secretaria que é responsável pelas políticas e diretrizes para todas as unidades da prefeitura, é o coração. É de lá que saem as políticas e diretrizes da gestão de pessoas. E aí estamos falando de 136 mil funcionários públicos. Nossa, é de lá que muita gente que sai as diretrizes da gestão do patrimônio imobiliário dos prédios da prefeitura. É da Secretaria de Gestão que sai, por exemplo, também as diretrizes da gestão documental, aqui falando da memória da cidade de São Paulo. Uma curiosidade, nós temos 20 milhões de processos físicos, hoje mais de 6 milhões de processos digitais. E no meio de tudo isso, a gente tem a história da cidade, a gente tem desde a primeira autorização, do primeiro alvará na construção desta cidade, que é referência para tantos. Então, a gestão de pessoas envolve a saúde do servidor, envolve o treinamento desses servidores, a escola de administração pública. Então, nós temos a gestão também das compras públicas, das licitações, daquilo que é contratado para fazer acontecer o dia a dia da Prefeitura de São Paulo, desse suporte à educação, à saúde, à assistência social e muito mais. Eu te contei já um pouco aqui, em um breve resumo dessa trajetória. Sem dúvida. E eu nasci em São Paulo, né? Sou filho de alemães, mas realmente é uma cidade impressionante. Eu ainda sou da época, eu morava em Indianópolis, que é um bairro que naquela época não tinha nenhuma rua asfaltada. E quando você vai hoje lá, você fica impressionado com a quantidade de prédios, com o crescimento daquela região. E isso é válido para a cidade toda, né? Hoje eu estou, inclusive, na Zona Norte, que é uma zona meio esquecida de São Paulo. Não é não, vamos contar. Não, porque aqui é impressionante como o pessoal que mora aqui na Zona Norte é fanático pela Zona Norte. Eles fazem campanhas aqui. Exato. E a nossa empresa veio meio por acaso aqui. Porque o meu sócio, Laércio, ele sempre morou na Zona Norte. E nós estávamos lá na Zona Sul. Aí um dia ele chegou e falou, olha, eu tenho um prédio na Zona Norte lá, a gente pode mudar para lá. E a TOTUS nasceu aqui, hoje é uma empresa enorme, graças a todo esse movimento que a gente obteve estando aqui na Zona Norte. Então eu também sou hoje um defensor muito forte da Zona Norte. Mas vamos falar um pouco do seu trabalho na Secretaria Municipal, né? Que aí nós temos tantos assuntos como a legalidade, a administrabilidade, a empregabilidade, a habitabilidade, todos esses problemas que uma cidade como São Paulo enfrenta. Como é que você pode resumir quais são realmente os grandes problemas dessa cidade? Vamos falar dessas terminologias que você acabou de citar, que é muito importante. Mas aqui já primeiro deixo o meu reconhecimento à TOTUS, que é uma empresa hoje dificilmente um brasileiro não conhece a TOTUS, no sentido de
um módulo de gerenciamento na tecnologia das suas empresas. Os escritórios de advocacia conhecem bem a TOTVS e muitas outras empresas. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Você sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde uma empresa nacional é a maior empresa de tecnologia naquele país. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia dentro do Brasil. E nós temos muito orgulho de ter a TOTVS aqui na cidade de São Paulo. Mas vamos falar dessas terminologias, Ernesto. Você mencionou a legalidade, habitabilidade, sustentabilidade, mobilidade. Com exceção da mobilidade e da sustentabilidade, esses outros termos às vezes são mais difíceis. Vamos simplificá-los, né? A legalidade é um princípio que rege todo gestor público. O que é dizer? O gestor público ele não pode fazer aquilo que a lei não autoriza, né? Então ele tem que fazer exatamente aquilo que a lei autoriza. E é muito importante entender isso, em especial nesse momento. A gente passa por um momento eleitoral no Brasil, e o gestor público ele pode ter excelentes ideias, mas se ele não tiver a lei autorizando, ele não vai conseguir executar. Ou a lei proibindo também, porque nós temos questões de orçamento, nós temos questões de competência do município, questões de competência do Estado e questões de competência do federal. Então, é importante dizer que aqui na cidade de São Paulo, a gente vive um momento que eu acho que vale registrar, até vou trazer aqui a memória, uma matéria, salvo engano, do final de 2021, do Estado de São Paulo e outros veículos, que fala que nos últimos anos o prefeito Ricardo Nunes é o que mais teve aprovação dos seus projetos de lei no Legislativo. Mais de 80% dos projetos de lei foram aprovados no Legislativo. Isso se deve à experiência que o prefeito Ricardo Nunes teve como vereador, a habilidade de negociação e de construção desses relacionamentos para um único objetivo, atender melhor o cidadão. Nós precisamos do legislativo para aprovar as leis para que o prefeito consiga agir dentro da legalidade. Significa dizer que quando você não tem aprovação dos projetos de lei ou tem qualquer tipo de animosidade entre o executivo, que é onde o prefeito fica, esses termos são difíceis, eu vou simplificar, que é o prefeito, a prefeitura e o legislativo, que são os vereadores, fica muito mais difícil cumprir esse princípio da legalidade. Então, hoje nós temos um momento que é a legalidade também conectada à transparência de dados. Porque não basta apenas cumprir a lei, o cidadão tem que fiscalizar. A cidade de São Paulo acabou de ganhar um prêmio, um reconhecimento, tem prêmios também, mas eu vou falar de um reconhecimento que é sobre ser a capital mais transparente entre aquelas que foram pesquisadas. Isso agora deste ano. Isso se dá ao fortalecimento de um portal que nós chamamos de portal de dados abertos, ao site da transparência, às medidas anticorrupção, aos dados relacionados ao que falei aqui agora há pouco sobre gestão de pessoas, sobre os números que a gente utiliza, que é dinheiro público para governar a cidade. Então, daí a gente tem um bom exemplo da legalidade na prática, né, daquilo. Preciso de leis, só posso fazer aquilo que está autorizado. Se fizer aquilo que não está autorizado, certamente terá uma falha na gestão e uma dificuldade de governar. E aí precisa ter uma sintonia muito forte com os vereadores, né? Exato. Você mencionou também a administrabilidade, que eu vou simplificar, que é a administração da cidade, mas em especial a boa governança. Eu não consigo administrar se eu não tiver uma boa governança. Poderia citar diversos aspectos, mas a gente pode lembrar de uma notícia muito recente de que a cidade tinha 103 bilhões de dívida com a União. Era uma dívida que já se arrastava há muito tempo, significa que todos os meses a cidade de São Paulo tirava dinheiro dos cofres públicos para pagar a União. E a gente teve que, dentro de medidas de governança, ter várias medidas, né, para boa governança. Uma delas é um acordo que o prefeito Ricardo Nunes fez relacionado ao Campo de Marte, para sanar essa dívida, e que esse dinheiro que você mencionou da Zona Norte, eu não podia deixar de dar esse exemplo do Campo de Marte, que é aqui, que é um exemplo de boa governança, porque eu não consigo investir na saúde, na educação, no transporte, na infraestrutura, na habitação, se não tiver dinheiro.
se não tiver segurança jurídica também. Então, esse exemplo do Campos de Marte, que é aqui na Zona Norte, é um exemplo que traz, primeiro, afasta uma dívida que tinha aí o município, né, na cidade, que há muito tempo se arrastava, uma dívida de bilhões, deixa esse dinheiro dentro dos cofres públicos para ser reinvestido em prol do cidadão. Além do mais, vai ser um lindo projeto aqui, entregue para a Zona Norte. Então, isso é um exemplo de boa governança, dentro dessa terminologia um pouco mais difícil de administração. Mas o outro exemplo também é da empregabilidade, que você menciona. Então, vamos falar assim, geração de emprego na cidade de São Paulo. A gente pode citar vários exemplos, mas a gente teve o último dado em 2023, mais de 130 mil vagas disponibilizadas e muitas empresas abertas. Só em mês, esse número é mais de 1 milhão. Mas vou dar um outro exemplo que também gera empregos. E que é um grande desafio e tem que estar previsto na boa governança. Nós temos mais de 50 mil empresas que mudaram as suas sedes para a cidade de São Paulo de 2021 até agora. Mais de 50 mil empresas. Vieram para cá. E vieram para cá. E mais de 400 mil empresas que abriram, escolhendo a capital, assim como a TOTS um dia, escolhendo a capital como a sua cidade para a expansão dos seus negócios. Eu costumo dizer que este número, ele revela escolher a capital de São Paulo para a realização de sonhos. Porque o grande empresário hoje, ele foi um sonhador lá no passado. Ele sonhou com um negócio, seja na tecnologia, como é a área da TOTS, ou em outras áreas, né? Ele é um sonhador. E a gente fica muito feliz desse número ser um número tão grande. Não, e a gente... Só um parênteses. É impressionante o número de empresas que se abre, principalmente em São Paulo. Eu vejo isso como um empreendedor do ERP, que é o sistema que gerencia empresas. Às vezes me perguntam assim, mas todo mundo já tem ERP, mas não sabem que na cidade de São Paulo abre um número tão grande todos os dias. Exatamente, exatamente. E dentro desse tema, então, a gente está falando de empregos, né? Geração de empregos. Além do saldo positivo que mencionei aqui como exemplo, sei que são vários exemplos, estamos pegando alguns exemplos aqui, das vagas disponibilizadas, né? Então, nós estamos falando que estamos na melhor cidade para empreender. Quando eu tenho um número tão grande, algumas pessoas podem dizer, mas também fecharam algumas empresas, em especial no período da pandemia. Mas quando você faz a conta, o saldo é muito positivo. Só na região do centro, 21 mil novas empresas. Então, esse saldo é muito positivo e a gente acredita muito. Mas isso não seria possível, Ernesto, se a gente não estivesse pensando a boa governança com esta segurança que é dada aos empreendedores. O empreendedor, ele, para investir numa capital, ele olha para os seus governantes. Sem dúvida. Ele vai olhar o nível de conhecimento daquela administração, incluindo aí o prefeito, o seu time, os seus secretários, o secretário da Fazenda, e aqui eu quero deixar até a minha homenagem ao nosso secretário da Fazenda, que é um servidor público de carreira, o Arelano, e ele tem feito um trabalho incrível na boa governança, ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Um outro termo, né, que você usou, habitabilidade, vamos falar de habitação. Exato. Né? Um espaço de habitação. Nós sabemos da dificuldade. Prédios, né? Isso. Me responda um negócio. Eu ouvi dizer que está se construindo muitos prédios na cidade de São Paulo. Atualmente você vê em cada esquina um prédio novo, porque futuramente parece que vão restringir a construção de novos prédios em São Paulo e que houve aí um alongamento nesse sentido. É por isso que está surgindo tantos prédios em São Paulo? Não é bem assim sobre a restrição, né? Essa palavra restrição, ela sempre assusta, né? Na verdade, eu compreendo ao contrário. Nós temos um novo plano diretor recentemente aprovado, dentro desses vários projetos aprovado, é claro que após muitas discussões, após muita oitiva da sociedade civil, esse novo plano diretor, ele coloca espaços para a construção de prédios. É ao contrário, ele dá mais oportunidades de investimento para a construção de moradia. É verdade que
essa construção, quando a gente fala, né, em 2024, século XXI, e todas as complexidades ambientais que a gente tem, é verdade que algumas construções têm suas limitações, porque não basta construir, nós temos que olhar para a cidade como um todo. Principalmente o trânsito. Exatamente. Então, nós temos, né, oportunidades de construção próximo ao transporte. Nós temos agora um plano de revitalização do centro de São Paulo, que com muito esforço do prefeito Ricardo Nunes teve aí a aprovação. O que significa preservar o patrimônio, mas com a oportunidade de atratividade para o investidor, para aquele que quer voltar suas empresas para o centro de São Paulo. Certo. Então, isso pode se dar com uma revitalização de prédios. E tem uma coisa bastante interessante, que é, inclusive, a atração desses investidores para revitalizar os prédios, colocarem seus negócios, com, inclusive, um desconto no IPTU, para que ele possa fazer no centro de São Paulo. Algumas condições, uma vez ou outra, ali, para que também tenha, nessa nova unidade, o interesse social atendido. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o plano de revitalização do centro de São Paulo. Isso é fantástico. Primeiro que a gente já tem, assim, há muito tempo, já tem nos últimos anos, o prefeito Ricardo Nunes não aumentou impostos, né? Então a gente já tem algo a mais de atração, mas nós temos o Triângulo do Centro, com uma atração muito interessante para retorno das empresas ao centro de São Paulo, que está ficando lindo. Eu sei que eu sou suspeita aqui de falar, mas é bom fazer um convite, porque as pessoas falam muito, ouvem muito, mas às vezes não tiram tempo para visitar o centro de São Paulo, a região da Sé, da Catedral. Então nós temos novidades. Inclusive tem alguns dos prédios que foram revitalizados que já começam aí a ser entregues logo mais. A gente já tem esse plano. E aí, eu já até vou responder uma dúvida que sempre fica, né? Mas quem que está sendo atraído ao prédio, a construção de prédios, a revitalização, ou ir para o centro? É só aqueles grandes investidores? Não. Porque a prefeitura também, dentro desse plano, tem investido em moradia social. Porque a ideia não é só trazer empresas para o centro, né? É trazer as pessoas para morarem na sua cidade, para morar perto. E ter, na verdade, essa liberdade de escolha. Porque algumas pessoas falam assim, as pessoas têm que morar só na periferia e a empresa tem que ir até a periferia. A verdade é outra. Nós temos que proporcionar um ambiente que as empresas escolham onde elas querem estar dentro dessa grande capital, dessa grande metrópole. E escolham, inclusive, estar no centro de São Paulo, lógico. E também ter a oportunidade de ter seus empregados, se assim quiserem, morar no centro de São Paulo. É uma questão de escolha. Essa liberdade ela precisa ser garantida e ela precisa de muito investimento público, que é o que a gente está fazendo. Mas vamos falar de habitação, né? A gente, acho que não é segredo para ninguém que a habitação faz parte das dores das políticas públicas do Brasil, de forma geral. Sim. Mas nós temos aqui na cidade de São Paulo, entre aquelas que já foram entregues, aquelas que estão em construção, já no projeto para entrega, 72 mil novas unidades. Isso é fantástico. Para quem não entende de números ou para quem nunca acompanhou, eu sei que o seu programa tem uma visualização enorme por pessoas muito esclarecidas, mas a internet alcança todos. Nós precisamos lembrar que a média histórica que alguém entrega, quando entregou unidades habitacionais, é de 4 mil, às vezes menos, no máximo 5 mil historicamente, aí, pensando em gestão. Então, esta gestão se comprometeu com uma política de habitação para entregar, e publicamente aqui, falando porque está no nosso plano público, 72 mil novas unidades. E com vários projetos, porque nós pensamos logo, por ser do público, Ernesto, às vezes só na parte da Coab, né? A pessoa pensa assim, olha, é Coab. Não. A gente está alcançando também um outro público dentro de um projeto Pode Entrar, o projeto Moradias. Tem vários projetos que ele pode pagar. Então, nós temos aqui alguns dos projetos que o cidadão ele pode pagar. Ele só não pode pagar aquilo que é um pouco mais caro do que a renda dele, mas também tem um outro dado. Às vezes, ele não é elegível
para o Minha Casa Minha Vida do governo federal. E por quê? Ele ganha uma renda um pouco a mais do que prevê o Minha Casa Minha Vida. Então ele ficava no limbo, ele não consegue entrar na Minha Casa Minha Vida, ele não consegue fazer um financiamento privado qualquer próprio, então a prefeitura também deu uma oportunidade para este público. É um projeto incrível aí de moradia e que tem, sem dúvida, o objetivo, né? O projeto pode entrar, mas assim, eu estou falando aqui de mecanismos inovadores de uma política pública que envolve a boa governança em diversos pilares, né? E aqui eu estou falando da casa que será entregue, mas se a gente falar um pouco da habitação no sentido de construção de um lar e de ressocialização, porque muitas pessoas em situação de rua, às vezes ela tem um lar. Então, a gente tem um dado que às vezes essa pessoa ela saiu, é o filho que brigou com os pais, que teve uma situação de violência, é uma questão das drogas, é uma questão da separação, é o homem que perdeu o emprego e que foi para a rua. Então, às vezes, tem situações diversas. Mas aí você tem um outro cenário de pessoas que precisam ser ressocializadas para ter a sua habitação, em especial quando está em situação de drogadição que envolve álcool e outras drogas. Então tem um plano também, morador de rua, tem um plano também que é uma política transitória. Hoje é o programa Vila Reencontro, nós temos os hotéis sociais, nós temos centros de acolhimento para mulher trans, pessoas idosas, para mãe solo. Então, o que eu quero dizer aqui é que a habitação ela envolve uma construção de uma política que visa a igualdade a partir de uma oportunidade, e essa oportunidade tem que ser vista a partir das dificuldades reais das pessoas. Agora, dentro dessa linha de políticas públicas, vamos falar em sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, logo vem o meio ambiente à cabeça, né? Todos nós, meio ambiente, as práticas sustentáveis. E você é um amante também deste tema e um investidor nesse tema que eu sei. Nós temos hoje na cidade de São Paulo, além da primeira Secretaria de Mudanças Climáticas do Brasil, então é uma secretaria que ela agrega a pauta do meio ambiente, porque também temos uma unidade que é meio verde e meio ambiente. Então, ela agrega a primeira unidade do Brasil, é aqui em São Paulo, na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Nós temos agora uma inovação, que é o orçamento climático. O que significa dizer que dos 110 bilhões no orçamento da cidade de São Paulo, tem uma parte destinada de 16 bi, pelo menos, a um orçamento climático, investimentos nas questões climáticas. E as pessoas não lembram, mas a nossa capital, a Zona Norte também, mas a nossa capital de forma geral, que é tão conhecida como a capital das pedras, né, a capital dos prédios, ela é uma capital verde, ela é uma capital reconhecida como uma capital verde e, inclusive, nós temos 114 parques, né, e alguns reformulados nessa gestão, entregues nessa gestão, e mais recentemente esse investimento dependeu de um ato muito corajoso do prefeito Ricardo Nunes, que foi o seguinte: a gente tem algumas áreas particulares que precisavam ser preservadas ambientalmente, para que a gente conseguisse alcançar um índice mais satisfatório para o futuro. É aquilo que a gente às vezes não consegue ver aqui. Nós, com autorização aí, o prefeito Ricardo Nunes autorizou a desapropriação de uma área equivalente a 11% da área verde da cidade de São Paulo, elevando o total de área preservada a 26% da cidade de São Paulo. E aqui eu estou falando de área preservada, porque se a gente falar em verde, né, em espaços verdes, a gente tem mais de 50%. E esse ato foi muito corajoso e se soma a essas ações de boa governança. Esqueci algum? Não. Sim, a Brasília aqui é um exemplo, né, de área verde, que realmente ficou muito bonito. Bom, falando alguma contribuição da tecnologia da informação para a cidade de São Paulo. E nós estamos nessa área e queremos ajudar. Muitas. Primeiro que nós estamos num momento, eu acho que do mundo, não só do Brasil, mundo todo, em que você não consegue mais viver sem o tema tecnologia da informação. Sem inteligência artificial, agora mais recente, e sem todas as ferramentas que são necessárias para
gestão de uma grande cidade, para tornar a cidade cada dia mais sustentável, inteligente e resiliente. E eu não falei isso, mas lá no pilar da sustentabilidade, nós também já estamos sendo reconhecida como essa cidade inteligente por conta das várias ferramentas já utilizadas. Eu vou começar por uma informação mais recente que utiliza a tecnologia da informação, apesar de as pessoas às vezes não atrelam diretamente, que é o Smart Sampa, é a nossa central de tecnologia de monitoramento 24 horas da cidade de São Paulo, a partir de 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes conseguiu entregar esse projeto. Já foram mais de 14 mil câmeras instaladas até o final do ano. Teremos as 20 mil, podendo chegar depois até 40 mil na continuidade da gestão. E este projeto demorou um pouco porque há muita divergência e incompreensão da necessidade da tecnologia para a governança da cidade. A verdade é essa. Mas, sem dúvida, para a segurança isso é fundamental. Para a segurança é fundamental. Para a preservação ambiental, porque a partir das câmeras a gente consegue identificar até o descarte irregular do lixo, que é uma grande questão numa cidade como essa. Essa central funciona lá no centro de São Paulo. Convido você, né? Será um prazer. Aliás, amanhã teremos uma visita do governador Tarcísio lá. Será um prazer te receber lá na central, para ver essas câmeras funcionando e como que a gente usa a tecnologia da informação agregada. Além disso, nós temos também um projeto dessa gestão, que é a multiplicação de unidades que são descomplicas. Eu vou explicar aqui a importância do tema transformação digital e novas ferramentas para essa gestão. No ano passado, nós publicamos uma política de transformação digital que é para fortalecer todo esse tema. Mas já temos há alguns anos um investimento na digitalização de serviços. O que eu estou dizendo aqui para descomplicar? Nós temos vários serviços públicos. E as pessoas, normalmente, elas vão até uma unidade física para ter acesso a um serviço público. Então, esses serviços precisam estar no modo digital. Quando eu falo a digitalização, não é simplesmente colocar um papel de forma digitalizada, mas é o atendimento que ela receberia fisicamente, ela ter isso de forma digital. A gente não consegue fazer isso se não for as ferramentas hoje, com de tecnologia. Com inteligência artificial, sem dúvida. Nós precisamos disso. Então, hoje nós temos, além da central, que tem os sites da prefeitura, é claro, mas temos uma central 156, que o cidadão, pelo próprio WhatsApp, ele pergunta e vai ter a resposta e vai ter o acesso ao serviço. Nós temos agora o Descomplica, que são unidades físicas. E por que nós ainda precisamos de unidades físicas? Porque nós estamos diante de uma desigualdade ainda de acessos e também de compreensão da tecnologia. Nós sabemos que temos pessoas ainda que não têm um letramento digital para acessar as ferramentas ou os serviços necessários a partir do que temos na tecnologia. Então, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou o Descomplicas em todos os bairros. Nós temos 32 subprefeituras, né? Certo. Então, o projeto é um Descomplica em cada subprefeitura, mas são locais que são estudados para alcançar as grandes regiões, os bairros de São Paulo, para dar esse acesso. Então, e o mais novo, né, Descomplica no centro, um dos mais novos, ele atende 24 horas. E aqui nós estamos alcançando aquela camada de pessoas que às vezes têm horários de trabalhos diferentes. Nós temos que entender que a política pública deve alcançar. Mas não é só isso. Com a política de transformação digital, nós estamos investindo também em parcerias com os centros de tecnologia, né? Agora, em julho, o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio assinaram já o lançamento de tornar aqui a cidade de São Paulo como um distrito da inovação. E isso já é possível a partir do que tem sido feito. No município de São Paulo, investimento no sandbox, a gente tem o Inspira Sampa, que é conectado à nossa empresa de tecnologia Prodan, que permite a apresentação de soluções novas. Está para sair um decreto novo que também permite a contratação de soluções públicas inovadoras de uma forma diferenciada do que aquele rito burocrático. Mas, sobretudo, isso tem que passar pelo investimento naqueles que empreendem na área de tecnologia. Então, em resumo, hoje a nossa cidade já é considerada uma cidade inteligente, inclusive premiada, não só a partir dos seus faróis inteligentes, mas a partir das tecnologias, como, por exemplo,
para medição da qualidade do asfalto. Nós temos um aparelho hoje acoplado em alguns veículos, como os táxis, que eles medem a qualidade do asfalto em tempo real e manda para a nossa central de monitoramento. Nossa. Nós temos agora, dentro das áreas verdes também, um medidor de focos de incêndio. Eu estou falando de forma simples, que é para as pessoas entenderem, porque a gente fala um nome técnico e isso fica sem ser compreendido. Mas a partir da tecnologia de central de monitoramento, a gente ter esse acesso. Agora, o investimento na ampliação do Wi-Fi livre, né, nas regiões, nas escolas, a gente já tem também o acesso, porque a gente está falando tecnologia da informação, mas nós temos que lembrar que nós temos que investir nas crianças para dar acesso, para que eles conheçam e utilizem e dê continuidade às inovações. Que hoje todo mundo tem celular, exatamente. Está todo mundo conectado. Então nós temos os tablets, né, nas escolas, nós temos o Wi-Fi, algumas fábricas de incentivo à inovação. Nós temos uma agência de desenvolvimento que chama a DESAMPA, que tem um hub de inovação. E esses temas todos conectados ao incentivo à inovação. E estamos avançando na inteligência artificial a partir do Smart Sampa e queremos sempre ouvir. Nós recebemos este ano o primeiro evento internacional de internet das coisas aqui em São Paulo. Sediamos. Foi o investimento da cidade de São Paulo, internet das coisas. Eu até falei lá num painel específico sobre compras públicas inovadoras. O que é isso? É acreditar que a cidade de São Paulo tem cabeças e empresas como a TOTUS e outras empresas. Então, nós temos o Cidades Inteligentes, vários investimentos aí na área de tecnologia, mas conectando o tema de inovação de forma mais ampla. Sim. E quanto a suas propostas, qual que é assim, o maior orgulho da gestão atual do prefeito Ricardo Nunes? Bom, falar pelo prefeito Ricardo Nunes aqui é bem difícil. Ele que fala tão bem e que tem sempre estampado no seu rosto e na sua fala o amor pela cidade de São Paulo, Ernesto, eu vou separar alguns temas aqui. O prefeito Ricardo Nunes é o prefeito que zerou a fila de creches na cidade de São Paulo. A gente proporcionou 100 mil novas vagas para a cidade de São Paulo. Isso é um orgulho. Mas isso só é possível a partir da firmeza de dar continuidade a uma política pública que valoriza a educação e construir novas ferramentas. Como, por exemplo, o investimento real na educação, abrindo novas escolas de tempo integral. Nós temos hoje mais de 400, nós temos todas as creches em tempo integral. E essa fila zerada tem um outro orgulho. Estamos falando de orgulho aqui. Mas essa fila zerada tem um outro orgulho. Por quê? Hoje nós podemos olhar e falar assim, mas tudo bem, está resolvido. Não, não está resolvido. Nós temos que pensar no futuro. Porque as pessoas não pensam numa política pública de continuidade. E isso é muito ruim para o cidadão. Pensando no futuro, nós temos o programa Mamãe Paulistana, que é um grande orgulho. A mamãe, ela já vai no posto de saúde para fazer o seu pré-natal, é incentivada a fazer esse pré-natal e ela já recebe a garantia da creche no pré-natal, além de um enxoval para aquelas que precisam. Então, nós temos muito orgulho de dizer hoje que a cidade tem a fila de creches zerada. Tem um outro orgulho também, que era uma dor de muitas pessoas, né? Que era a qualidade do recapeamento da cidade de São Paulo. Então, é o maior programa de recapeamento da história de São Paulo. Hoje, o que a gente já construiu de recapeamento e repavimentação na cidade de São Paulo equivale aí daqui ao Acre, daqui ao Uruguai, por conta dessa dimensão. Tem muito a fazer, porque a nossa cidade é imensa, mas este também é um orgulho, porque é um grande desafio. Quando você vê, Ernesto, uma obra de recapeamento entregue este ano, ela não começou este ano. Faz parte de uma contratação pública que às vezes começa 2, 3 anos antes, para que haja aquela entrega naquele ano. Então, este é um grande orgulho. E para quem guia o dia todo, como eu, realmente houve uma melhoria incrível no asfalto, nas avenidas aqui de São Paulo, nesses últimos anos.
É impressionante. E tem alguns orgulhos que eu estou falando aqui, né? Dentro essa linha da via pública, né, e do recapeamento, exatamente hoje, nós entregamos mais um trecho de metragem da faixa azul, que é aquela faixa que permite o motoqueiro guiar com mais segurança, reduzindo absurdamente o número de mortes no trânsito. Então esse é um orgulho, é um projeto inovador que já está sendo copiado por outras cidades, inclusive esse projeto ganhou um prêmio Premia Sampa. Eu poderia falar também aqui no investimento em pessoas, que é a minha área em especial. Eu falaria de muitas coisas, mas eu estou aqui, você falou orgulho do prefeito Ricardo Nunes. Então, eu falei aqui da fila zero, do investimento numa política de continuidade. Na área da saúde, a abertura de muitas novas unidades de saúde. Então, eu falaria muitas coisas aqui, mas temos aqui o investimento de pessoas. Nós sabemos que hoje a gestão pública funciona a partir de funcionários públicos, gestores públicos, parcerias com empresas do privado, com parcerias com o terceiro setor, mas nós chamamos novos funcionários públicos, estamos aí alcançando 27 mil novos funcionários nomeados nessa gestão. Mas numa área específica, que é a área da segurança patrimonial, que é a nossa Secretaria de Segurança Urbana, que são os GCM, os guardas patrimoniais, o Guarda Civil Metropolitano, nós chamamos 2.000 novos guardas nesses últimos 3 anos. Esse número ele é incrível quando você compara ao percentual de chamadas historicamente. Nós colocamos agora mais de 200 novos fiscais de posturas, né, para dentro da Prefeitura de São Paulo, no último concurso. São aqueles fiscais que nos ajudam no dia a dia. E essas pessoas nos ajudam a construir uma cidade melhor, mas para tornar tudo isso atrativo, também investimos, né, em pessoas, um investimento aí na casa de 5 bilhões em atualização de remuneração, para que essas pessoas atendam bem. Eu digo que assim, esse investimento é para que esse servidor público atenda bem o nosso munícipe. Então, teria muitas bandeiras aqui para falar, como orgulho. Na área da saúde tem muito destaque das novas unidades em todos os bairros, e segurança, mais de 10 né? unidades. Realmente São Paulo... Segurança é um tema que é dividido em competências com o Estado de São Paulo, é claro, as pessoas esquecem isso, mas o município não tem se omitido nesse investimento. Quando eu falei do Smart Sampa, estou falando das câmeras, estou falando de novas viaturas, estou falando de mais de 100 novas viaturas, vamos entregar mais agora, estamos falando de novos equipamentos, incluindo armas, porque a nossa Guarda Civil, ela utiliza a arma, né? A legislação permite aqui no município de São Paulo. É este investimento e tudo que foi feito, né, num curto espaço de tempo na dimensão. E volto a dizer, tudo isso é possível porque nós temos também uma segurança jurídica garantida aqui àqueles que investem em São Paulo e que acreditam que o retorno do seu investimento, o pagamento do seu imposto vai retornar em serviços. Temos muita coisa a fazer, mas aqui eu dei alguns números. A segurança é um tema delicado, mas eu acho que São Paulo hoje é considerada uma cidade segura. Eu, pelo menos, me sinto muito seguro aqui. São Paulo tem os desafios, Ernesto, das grandes capitais do mundo. 12 exatamente. Milhões de habitantes equivale a muitos países. As grandes capitais do mundo têm os seus desafios. Mas eu digo que esse investimento na segurança, ele não se dá apenas no que eu falei da Guarda Civil Metropolitana, por exemplo, mas num maior investimento no esporte da cidade de São Paulo, o maior investimento da história. Por quê? Qual a relação que tem? Porque quando eu invisto no esporte para os jovens, para as crianças, dificilmente eles serão aqueles que entrarão para uma linha de criminalidade. Quando a gente serve, vamos lá, 2,6 milhões de alimentação diariamente para mais de 1 milhão de estudantes da rede pública e que tem alimento garantido, inclusive nas suas férias, eu estou investindo também na segurança, porque eu proporciono um conforto, uma estabilidade dessas crianças para o futuro. Quando a gente investe nas escolas, né, não só, com pessoas, claro, mas nas escolas de forma geral, na revitalização, né, a gente entregou céus, mas também revitalizamos muitas escolas, o prefeito já está num projeto de quadras cobertas nas escolas, eu estou proporcionando isso, são 150 mil cestas básicas que a gente serve por mês, e agora tem um projeto lindo, que é o Armazém Solidário. O que é isso, Ernesto? É um mercado da mais alta qualidade, com preço de custo, com até 50% de desconto para a pessoa em situação de vulnerabilidade social ter o poder de escolha.
Nós inauguramos o 6º já e vamos inaugurar mais. Então, aqui eu estou falando desse orgulho que é proporcional a uma política pública que depende de vários elementos para ser construída e para responder às complexidades da nossa cidade. E esse investimento em esporte é, sem dúvida, importantíssimo, porque no momento que a pessoa começa a ter sucesso na vida esportiva, ela está com a vida garantida, né? Não só em termos de saúde, como também em termos de obter rendimentos a partir de uma boa execução nesse ramo. Falando na gestão pública da cidade, teremos aí as próximas eleições. O que você tem a dizer? Temos aí vários candidatos, então acho que o Ricardo Nunes está bem posicionado. Está sim, Ernesto, é uma eleição. A eleição da capital de São Paulo é sempre muito desafiadora, exato, mas o prefeito Ricardo Nunes, para quem acompanha as pesquisas, tem se mantido aí entre os primeiros e chegou ao primeiro lugar em muitas pesquisas, né? Agora você me perguntou o que eu acho da eleição, desse momento eleitoral e da qualidade um pouco dos candidatos. Eu acho que alguns candidatos eles não estão à altura da governança dessa cidade que eu acabei de descrever. Eu acho que alguns candidatos, eles não têm projetos concretos que se conectem com a legalidade da cidade, com a observância das garantias e direitos individuais, com a segurança financeira que precisamos dar para os empresários que continuam investindo aqui para que os impostos revertam em serviços públicos. Então, o que acho mesmo aqui é lamentável a qualidade do debate político que está se construindo e nós precisamos retomar a atenção do eleitor, para que o eleitor veja qual é o serviço que está sendo entregue e qual que é a possibilidade. Sabe por quê, Ernesto? Falar no microfone é muito fácil. Falar na internet é muito fácil. Enganar as pessoas, manipular, para alguns é fácil. Para quem tem a verdade, ele nunca vai fazer. Então, o que eu recomendo dentro de uma eleição que tem um debate, o prefeito Ricardo Nunes buscando aí trazer a verdade, trazer o que fez. Porque uma eleição municipal, historicamente, você ganha quando você mostra trabalho. Você mostra na zeladoria, você mostra na saúde, você mostra na habitação. Eu sei que a gente não falou de tudo aqui hoje, mas nós falamos de alguns itens e eu convido a todos, podem acessar depois até minhas redes pessoais, pode me perguntar por mensagem, eu fico à disposição para perguntas em todas as áreas. Nós temos números e temos o porquê e a justificativa e como foi construído para ter uma continuidade. Então, o debate político precisa ser mais qualificado. Nós precisamos exigir dos governantes a verdade. E quando eu falo a verdade, é quando tem uma promessa que seja... aparece uma boa ideia, pergunta como que se vai concretizar. Pergunta qual que é a lei e como que se vai fazer para aprovar a lei, de onde vai tirar o orçamento. As pessoas falam que a cidade de São Paulo hoje tem uma boa segurança jurídica e financeira. E tem mesmo, porque nós temos um prefeito que acredita que você precisa dar esse equilíbrio para a sustentabilidade futura. A questão é que constitucionalmente eu tenho rubricas destinadas à gestão de pessoas, ao orçamento da educação, ao orçamento da saúde, que são imexíveis para aplicação em projetos que são aventureiros. Então, nós temos que exigir dos candidatos a realidade e o conhecimento da cidade de São Paulo. Marcela, já que estamos aí há alguns dias da eleição, né, para a Prefeitura de São Paulo, você tem algum projeto inovador que o Ricardo Nunes pretende colocar à nossa disposição? Bom, Ernesto, eu reforço o convite que todos conheçam todos os projetos nas várias áreas, mas eu chamaria a atenção a um projeto que é incrível no potencial que tem e no resultado que já está dando para a cidade de São Paulo, o Domingão Tarifa Zero. Domingão Tarifa Zero? O que é isso? As pessoas conseguem andar gratuitamente no transporte, o ônibus municipal. E por que falo disso com muita felicidade? Para algumas pessoas, Ernesto, ela não sabe, às vezes, qual é a dificuldade para ir num parque público, porque talvez ela tenha o carro e tenha o dinheiro da gasolina, mas nós temos pessoas que vivem numa realidade de renda ainda desafiadora, e essas pessoas agora não precisam pagar
para acessar ao parque, para acessar os seus rituais religiosos no final de semana. Então, eles podem ir e voltar gratuitamente. É um projeto inovador, com muito potencial. O prefeito Ricardo Nunes pretende estender este projeto aí, já tem falado sobre isso, claro, que com muita atenção à questão financeira, ao orçamento da cidade. Então, chama atenção a esse projeto. Porque... E ele tem uma vantagem, porque eu, por exemplo, que tenho carro, mas que gosto de economizar, evidentemente, num domingo, que eu não tenho tanta pressa, vou de transporte público, gratuito. Exatamente, transporte público gratuito. Você sabe quantos carros a gente tem por dia na cidade de São Paulo? 7 milhões de carros, né, que transitam diariamente. E a gente teve, né, um percentual de acesso aos parques públicos. Estou dando um exemplo dos parques, mas vamos falar aqui de todos os equipamentos, mas os parques públicos já medidos, que foi incrível o acesso aos parques públicos. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um outro tipo de segurança, que é a segurança a saúde emocional. Certo. Então, quando a pessoa ela tem a possibilidade de acesso, ela tem também a saúde emocional. Então, vários projetos aqui poderia falar, mas assim... Esse projeto é incrível. É a cidade que é reconhecida como verde, a cidade que tem o transporte, a cidade que na sua recomposição asfáltica hoje alcançou um número incrível de requalificação. O trabalho feito no centro, sem esquecer aqui da assistência social, de todo investimento na assistência social e do desafio que é olhar para essa cidade do futuro e nos enxergarmos nela. Eu fico muito triste, Ernesto, quando as pessoas abrem a boca para olhar só aquilo que de repente não deu certo. Porque imagina, quando você investe numa política pública para 12 milhões de pessoas, você vai ter uma pessoa que teve alguma dificuldade de atendimento. Você investe, quando a gente fala assim, a gente tem mais de 10 unidades da saúde entregues nesses últimos 4 anos, sendo que na história de São Paulo, desde a sua fundação, você tinha 3 unidades UBS. Você vai ter, claro, que algum desafio, mas a gente precisa olhar para a cidade de São Paulo e reparar quem é que ama essa cidade, quem está investindo e quem acredita, quem olha para aquilo que é bom e fala assim, eu quero a continuidade, eu vou fazer, e que isso aconteça de uma forma aperfeiçoada, de uma forma melhor. Mas a gente tem muita gente que não é como você, tem gente que não ama tanto a cidade assim. Então o meu convite é para olhar para esses projetos inovadores e se apaixonar ainda mais pela cidade, acreditando no potencial da nossa cidade. Principalmente conhecer todos os parques que nós temos aqui, né? Ibirapuera. Conhecer os parques, conhecer o centro da cidade, né? Claro, nós temos hoje pontos emblemáticos. A Zona Norte. A Zona Norte, que tem espaços e tem uma comida boa. Tem uma comida muito boa aqui. A gente conhecer e saber... O prefeito Ricardo Nunes fala assim, todos os dias nós devemos acordar, e ele acorda muito cedo e quase não dorme, perguntando o que eu posso fazer de melhor hoje pela cidade de São Paulo. Então, hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo um outro índice que eu não falei aqui, mas é a gestão que mais tem mulheres na alta liderança. E em secretarias com orçamentos importantes, como a Secretaria da Cultura, a Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho, a própria Secretaria de Gestão, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e outras, além de subprefeitas e outras lideranças. Então, nós temos hoje, dos cargos de liderança, mais de 50% ocupados por mulheres. E se a gente pensar só na alta liderança, é a gestão nos últimos 23 anos que mais acreditou nessa diversidade. Isso me conforta muito, né, de ter um homem que acredita que juntos, aí, a partir das suas particularidades de conhecimento, a gente pode construir essa cidade cada vez melhor. Sem dúvida. E eu também sempre apoiei muito o trabalho das mulheres em todos os segmentos, né, porque, afinal, elas são mais inteligentes do que nós. Muito obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Tenho certeza que suas palavras esclareceram muito sobre o nosso município, sobre a nossa grande capital, uma cidade maravilhosa, com muitas dificuldades, mas que consegue resolver os problemas. Eu acho que São Paulo é hoje uma das cidades mais seguras do país, é uma cidade com trânsito meio carregado, mas com o metrô também está sendo melhorado, com uma possibilidade aí de crescimento ainda muito maior para tornar o Brasil um país mais rico e melhor de vida. E eu vou te presentear, por coincidência, meu pai foi
um fotógrafo, a Fotolabor, Uau. e ele chegou no Brasil e se apaixonou pela cidade. E nesse livro você vai ver fotos incríveis, principalmente da década de 50 e 60, da cidade de São Paulo. Sensacional. Quando você olha essas fotos e vê como São Paulo está hoje, você vê como a cidade cresceu nesses últimos anos. E tudo baseado no trabalho do governo e da sua população, que é muito trabalhadora. Sensacional, Fotolabor. muito obrigada. Vou levar para o prefeito Ricardo Nunes como Leva, presente olha, seu. que realmente, Vai você ficar sabe muito que nessa feliz. época, na década de 50, 40, 50 e 60, só tinham 2 fotógrafos, assim, profissionais mesmo aqui em São Paulo. Fotolabor e a Fotocolombo. E era uma disputa ferrenha de quais tiravam os melhores postais da cidade. E um outro obrigada. livro, esse é de minha autoria, Dicas de Como Chegar Lá, que vai dar mais algumas dicas ao seu trabalho, ao profissionalismo, a como a gente deve realmente seguir em qualquer profissão, fazendo coisas boas, com lisura e seguindo em frente. Muito obrigada. Dicas muito de obrigada. como chegar lá. Estou muito feliz de receber esse livro, lerei. E essas fotos aqui é patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. E Muito São obrigada. Paulo realmente é uma cidade que nesses últimos anos aí, é uma cidade maravilhosa. Eu nasci aqui, moro aqui, já tenho muitos amigos que às vezes falam, vou sair de São Paulo. Jamais. Parabéns, né, pela sua trajetória. E um apaixonado que eu vejo hoje pela cidade de São Paulo. Eu fico muito orgulhosa, porque eu também sou. E pessoas que querem o bem da cidade de São Paulo e que guardam essa memória, acreditando, né, como a cidade está hoje, também da sua preservação histórica, mas o seu crescimento, né? Exato. Nós temos hoje 12 milhões de habitantes, Exato. o seu crescimento. Tem uma cidade que tem de tudo, né? Então, Exato. mas é muito boa para viver. Muito boa. A cidade que é acolhedora e também dá oportunidades. Exatamente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe o nosso programa e até a próxima semana.